Oi, minha gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta, Explica Professor. Hoje a gente vai ter mais uma aula aqui do nosso curso de resistência dos materiais. A gente vai falar aqui do diagrama tensão deformação de cisalhamento. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora e você que já acompanha o canal, para você deixar um like nesse vídeo e você se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Essas duas ações me ajudam bastante aqui a continuar crescendo no YouTube. São totalmente de graça para você, só dar um pause no vídeo aí, fazer os dois, não vai te custar nada e vai me ajudar muito, beleza? Vamos aqui começar a nossa aula de hoje. A gente já viu muito diagrama tensão deformação para ensaios de tração, né? O diagrama tensão deformação convencional, mas o tensão ali de cisalhamento, deformação, o tensão, deformação de cisalhamento, ele não é tão comum. Na nossa aula teórica sobre cisalhamento, a gente viu que quando eu estou aqui com um sólido, ele tem aqui uma tensão de cisalhamento, ele vai ter que ter uma tensão de cisalhamento nas quatro faces para eu manter o equilíbrio, né? Então, se eu estou realizando um cisalhamento aqui nesse sentido, eu vou ter que ter uma outra tensão de cisalhamento nesse sentido para ter o equilíbrio, e se esse meu corpo aqui está com essas duas tensões de cisalhamento e ele por conta do momento, ele teria que girar. Logo, para ele não girar, a gente tem que ter o quê? Tem que ter um outro cisalhamento nos outros sentidos. E a gente viu também que aqui a variação desse ângulo ali, devido ao cisalhamento, principalmente aqui quando eu estou considerando um corpo, um sólido isotrópico, ou seja, ele vai se comportar de maneira linear, elástica, vai se deformar de maneira homogênea por ele todo, e quando ele está deformando assim de maneira homogênea, a gente tem que essa variação aqui do ângulo, devido a essa deformação, a gente vai ter que a nossa deformação desse cisalhamento, que a gente sempre chama ali de gama XY, medida em que? Em radiano. Então, minha gente, da mesma forma como a gente viu ali para tensão, para um carregamento de tração, um ensaio de cisalhamento ele pode gerar um diagrama parecido, né? Qual que é a utilidade maior quando a gente está falando desse tipo de ensaio? Quando a gente está estudando ali, por exemplo, o comportamento de um material para cisalhamento puro, né? Ou seja, eu pego ali um tubo, por exemplo, que é um pouco fino e submeto ele a uma carga de torção. Quando eu estou fazendo aqui esse tubo, né, fino, estou submetendo ele à torção, ele vai estar ali tendo um cisalhamento puro. E quando eu estou realizando esse ensaio de torção, eu vou conseguir gerar ali e obter informações de cisalhamento, de tensão de cisalhamento, por deformação de cisalhamento, tal qual a gente viu no diagrama tensão-deformação. Então a gente vai ter um diagrama bem parecido, se eu não botasse aqui que é um tal de cisalhamento e aqui um gama de deformação de cisalhamento, a gente não saberia qual era qual. Por quê? Porque nesse diagrama aqui, tensão deformação de cisalhamento, eu vou ter aqui o tal, o gama, eu vou ter uma região onde eu vou ter um comportamento elástico, ou seja, eu vou ter uma variação linear entre a tensão e a deformação. Nessa região onde eu tenho o meu comportamento elástico, eu vou ter um coeficiente aqui, um índice G, que é o meu módulo de elasticidade, né, ou no caso, o meu módulo de cisalhamento, G. Eu vou ter uma tensão aqui limiar, a partir da qual eu vou começar a ter uma deformação permanente, uma deformação plástica, e a partir desse limiar eu também vou ter o quê? O fenômeno de encruamento. Encruamento. Até o momento que eu vou chegar aqui a um limite máximo, que é a minha tensão de cisalhamento máxima, e eu vou ter a minha tensão aqui de falha. Se vocês observarem, é mais ou menos a mesma coisa que a gente viu para o ensaio de tração, só que aqui eu vou ter esse paralelo com o ensaio de cisalhamento, né? A tensão de cisalhamento e a deformação de cisalhamento. Então, quem são aqui os meus eixos? No meu eixo Y aqui eu tenho o meu valor nessa região aqui elástica. Eu tenho aqui que a minha tensão de cisalhamento tal, ela vai se correlacionar aqui com o meu modo de elasticidade G e a minha deformação de cisalhamento gama. Se eu reescrever isso aqui, a gente vê que é o quê? Isso aqui é G, que vai ser igual a quem? A tal sobre gama. Quem que é isso aqui? Se a gente fizesse um paralelo ali ao nosso modo de elasticidade. A modo de elasticidade, tensão sobre deformação. Né? Bem parecido mesmo. O paralelo aqui ele é bem semelhante. Né? Por isso que a gente está indo aqui até bem rápido nesse ponto, porque é uma convergência. E o que é interessante aqui, se eu quiser determinar, por exemplo, o meu módulo de cisalhamento, ou então se eu quiser determinar o módulo, o coeficiente de Poisson, né? A gente viu na última aula o coeficiente de Poisson e está correlacionado com isso aqui. Por quê? Eu tenho uma equação que eu consigo correlacionar os dois.
ou seja, o meu modo de elasticidade do material ele está correlacionado com o modo de cisalhamento e também com o coeficiente de Poisson. O que isso aqui significa? Significa que se eu tenho o modo de elasticidade e o modo de cisalhamento, eu consigo determinar o coeficiente de Poisson do meu material. O que mais que isso aqui significa? Se eu tenho o modo de elasticidade e o coeficiente de Poisson, por exemplo, que é uma coisa que às vezes tem tabelado, eu não preciso de fazer um teste de torção para determinar ali quem que é o meu módulo desse cisalhamento. Eu consigo fazer ali uma aproximação por essa equação e determinar quem é o módulo de cisalhamento. Obviamente, isso é uma aproximação, porém é uma aproximação bem confiável e é bem utilizada por conta disso. Beleza? Então, gente, de maneira geral, essa aqui que é a parte de tensão e deformação desse cisalhamento. E vamos fazer um exercíciozinho só para reforçar aqui o conceito. A parte teórica ela é bem rapidinha mesmo. Vamos usar aqui as informações que a gente tem, vamos aplicar aqui em exercícios para a gente já desenvolver um pouquinho sobre esse assunto. Vamos lá, a questão aqui está dizendo o seguinte: o corpo de prova de liga de titânio é testado em torção, e o diagrama tensão de cisalhamento e deformação é mostrado abaixo. Determine o modo de cisalhamento G, ele está querendo saber quem é G. O limite proporcional, né, aqui o limite proporcional é o meu TPL, e a tensão de cisalhamento final. Vamos lá, vamos começar nisso aqui, porque isso aqui já está no gráfico, a gente meio que já colocou aqui na imagem para vocês. Quando eu olho aqui essa primeira imagem, a gente já consegue ver o que vai ser o meu limite de proporção, né, o meu limite de proporcionalidade aqui, tal qual a gente via no gráfico de tensão. É onde eu vejo que claramente aqui o meu corpo de prova ele parou de variar linearmente. Então vai ser esse ponto aqui específico, meu ponto A. Vai ser igual a quem? 360 MPa. Então, meu TPL é igual a 360 MPa. É só olhar ali na minha curva onde eu deixei de ter a proporcionalidade. Quem que vai ser a minha tensão de cisalhamento final? Vai ser o ponto mais alto da curva. Esse aqui é o meu ponto B. Né? Nessa tensão aqui, nesse ponto final, eu vou achar aqui uma tensão de cisalhamento de 504 MPa. Né? Aqui é MPa, né? Vamos lá. Aqui é MPa e aqui também é MPa. Beleza? E o que vai ser aqui o módulo de elasticidade? Para determinar o módulo de elasticidade, por exemplo, eu posso pegar esse meu ponto de 360 MPa e ver qual que é a minha deformação relativa a ele. Quando eu venho olhar aqui na minha curva, né, eu consigo achar aqui que eu tenho um valor de 0,008, né, rádio ali da minha curva quando eu estou determinando ali a minha deformação dali no meu limiar elástico. Então, o que vai ser o meu valor G? Ele vai ser ali o meu tal, né, vou botar aqui o tal, dividido pelo gama. Quem que é o tal? 360 MPa. Quem que é o gama? 0,008 rad, em radiano, tá? Aí, quem que eu acho aqui de valor? Eu vou ter aqui que o meu módulo de cisalhamento vai ser igual a 45 GPa. Se você fizer essa conta aí, você vai achar um valor de 45 GPa. Aí vamos ver o que ele pergunta depois. Além disso, determine a distância máxima D, que o topo de um bloco desse material, então aqui eu tenho um bloco desse material, ele quer saber que a distância máxima D, né, poderia ser deslocada horizontalmente se o material se comportasse elasticamente quando submetido a uma força de cisalhamento V. Então, eu tenho um bloco aqui, que ele tem essa dimensão de 50 milímetros por 100 milímetros por 75 milímetros, e eu tenho aqui uma tensão de cisalhamento V. E ele quer saber aqui a distância máxima que D pode se deslocar de maneira elástica. Ou seja, qual que é a forma, qual é a maior deformação aqui que eu tenho de cisalhamento dentro do meu limiar elástico? Vai ser aqui quando eu tenho uma tensão de 360 MPa e eu vou ter uma deformação aqui de 0,08. Então, o que vai ser o meu valor D? Aqui eu tenho o meu valor gama, que é a minha tensão de cisalhamento, que é o meu ângulo aqui entre a posição que ele estava e a posição que ele estava depois. Esse gama ele pode ser no máximo 0,008. Né? Se eu pego isso aqui e faço um desenho de um triângulo aqui, ó, né, quem que eu vou ter aqui? Aqui eu vou ter meu valor D, aqui eu tenho meu valor gama, que ele é quem? Ele é um valor em radiano, que é 0,008 radiano, e eu estou querendo saber quem é esse valor D aqui. Eu sei quem é esse valor aqui, que é 50 milímetros, né, que ele já me deu aqui de dimensão. Se eu pego aqui, eu tenho um ângulo e tenho uma distância, eu consigo determinar quem que é aqui o meu valor D. Por quê? Porque eu sei aqui que a tangente de θ é o meu ângulo oposto sobre o adjacente. Quem que é o meu ângulo oposto aqui? Meu ângulo oposto é D. Quem que é meu ângulo adjacente? 50 milímetros. Então, se eu jogo aqui numa equação, vamos botar de preto, né, o valor tangente de 0,008 rádios
vai ser quem? Vai ser o valor D que eu quero descobrir sobre 50 milímetros. Quando a gente faz essa conta aqui, eu vou achar que o meu valor D ele vai ser de 0,4 milímetros. Então, quem que é o valor máximo aqui que D pode ser? Ele pode ser de 0,4 milímetros. E ele pergunta aqui depois, qual que é o módulo ali de cisalhamento necessário para causar esse deslocamento? Ou seja, qual que é a tensão de cisalhamento necessária ali para eu ter esse deslocamento no meu material? A gente sabe aqui que a minha tensão de cisalhamento média, minha tensão average, ele vai ser quem? Ele vai ser o meu módulo, meu cisalhamento, a minha carga de cisalhamento V dividido pela minha área. Então, quem que vai ser o V? Ele vai ser o cisalhamento vezes a área. Quem que é ali a minha força de cisalhamento? A gente viu que para provocar esse 0,08 rádio, eu preciso de 360 MPa ali no meu limiar elástico. Então, eu vou ter aqui 360 vezes 10 a sexta Newton por metro quadrado, vezes a área. Então, quem que seria essa área? Vamos alterar aqui, vamos botar isso aqui em outro lugar, para facilitar aqui a nossa vida, para não ficar muito embolado aqui, né? Vamos chegar isso aqui um pouquinho para o lado. Vamos botar essa ponta aqui. Bom, e quem que vai ser essa área? Essa área ali, ela vai ser 0,075 metros vezes 0,01 metro. Né? Isso aqui eu já estou convertendo de milímetros para metros. Quando eu faço essa conta aqui, eu vou achar que o meu valor V ele vai ser igual a 2.700, né, quilonewtons. Então, aqui eu determinei quem que era a força de cisalhamento necessária para gerar aquela deformação. Beleza? Bom, minha gente, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Será um prazer tirar para vocês. Lembre de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e dê uma olhada no nosso programa de membros. Nosso programa de membros, você pode ter acesso a conteúdo exclusivo aqui do canal. Você tem ali diversas videoaulas particulares. Você vai ter resolução de exercícios extras. Você vai ter exercícios específicos aqui da playlist, por exemplo, de resistência de materiais, só para quem é membro. E o melhor de tudo é que é super barato. Você vai olhar aí o programa de membros, você vai ver, nossa, é muito barato para você se tornar membro. E você se torna aqui ainda um apoiador do canal. Beleza, meu? Muito obrigado aí quem quiser se tornar membro. Eu vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.